O que é um agente de inteligência artificial? Nós agora vamos falar sobre 5 tipos de agentes de inteligência artificial, não é? O que é um agente de inteligência artificial? É um programa de computador que faz umas tarefas por ti. Portanto, digamos assim, se vocês provavelmente já interagiram com o Claude ou com o ChatGPT, isso é como se fosse um assistente pessoal, não é? Então responde a questões, não é? Responde, vocês colocam uma questão e aquilo responde, não é? Colocam uma questão qualquer e aquilo responde. Um agente, neste caso, consegue aceder aos teus ficheiros, consegue fazer tarefas por ti, não é? Consegue ter acesso a itens dentro do vosso computador. Por isso mesmo é que os agentes de inteligência artificial têm que ser aplicados, mas têm que ser aplicados da forma correta. Tem que ter noção de todos os riscos em termos de segurança, tem que ter noção de quais é que são os agentes que vocês vão aplicar, porque alguns agentes que resolvem problemas muito mais urgentes do que outros, não é? E quais é que são as partes que podem ser automatizadas, não é? Se estivermos a falar de forma automática, não é? Todos os dias, aquilo faz aquilo tudo de forma automática, todos os dias, sem parar. Não é um robô. Acaba por não ser, também não é ficção científica. É um programa que recebe informação, percebe o que precisa de fazer e faz. Pensa nisto. É como um funcionário que acaba por. É como se fosse um funcionário que consegue fazer algumas coisas dentro do vosso computador com as permissões que tu lhe dás, não é? Portanto, a maioria dos donos de negócio, quando quer crescer, pensa em gastar muito mais dinheiro em publicidade, não é? Ou contratar mais gente. O problema é que, muitos dos casos, tu não precisas de mais clientes, não é? Tu não precisas de ter mais clientes, tu precisas de reter os clientes que tu já tens. Tu precisas de melhorar em termos de reativação de leads, em termos de follow-ups, em termos de processos, não é? E precisas de deixar de perder os que tu já tens. E eu vou agora mostrar 5 buracos no vosso processo vocês podem estar a ter com o vosso processo e que podem estar a causar com que saia dinheiro do vosso negócio todos os dias. Neste vídeo vou-vos mostrar 5 agentes de inteligência artificial, não é? Portanto, falar de 5 agentes, um para cada buraco. Vou abrir cada um e explicar como funciona por dentro, camada a camada, para perceberes exatamente o que faz, como faz e porque é que importa. Estão construídos e a funcionar em negócios reais já em Portugal. Já há vários negócios que já têm muitos que já foram aplicados. Neste momento, e o quinto é algo que procurei em todo lado e acabei por não encontrei muita gente que está a fazer isto desta maneira, não é? Nem cá e também difícil ver lá fora, não é? Portanto, vamos começar pelo primeiro buraco e disso eu quero que façam uma coisa comigo. Peguem no vosso telemóvel, podem abrir no Google e escrevam vocês o que fazes, o que fazes seguido da tua cidade, não é? Digamos, peguem no vosso telemóvel e escrevem o vosso negócio seguido da vossa cidade, não é? Tentem pesquisar, tentem encontrar peguem no vosso telemóvel, abram o Google e escrevam o vosso negócio, não é? Acompanhado da vossa cidade. Olhem para os primeiros 3 resultados no mapa, porque normalmente aparecem 3 a 4 resultados. Repara no número ao lado de estrelas, não é? Agora procurem o vosso negócio. Se vocês precisarem fazer scroll para encontrar, os vossos clientes provavelmente também vão precisar de fazer o mesmo, não é? A diferença é que eles acabam por não só fazer scroll, eles ligam para o primeiro e depois seguem com a vida. Então, se vocês não aparecem nos primeiros 3 ou 4, acaba por o vosso negócio acaba por não ter tantos potenciais clientes como podia ter potencialmente, não é? Porquê? Porque o primeiro, muitas das vezes, ou o primeiro tem mais opiniões, ou tem melhores avaliações, ou tem uma melhor estratégia de SEO, não é? Das ferramentas de pesquisa da internet. Só que isto é um problema que acaba por se resolver, não é? Se nós estivermos a ver as empresas que aparecem em cima, as primeiras empresas, as empresas que aparecem no top 3, 4, não é? Muitas delas ou gastam dinheiro em publicidade, imaginem, gastam dinheiro da publicidade, da Google, portanto eles acabam por aparecer, ser algumas das primeiras a aparecer, ou então também tem uma combinação disso, ou então também tem boa estratégia das ferramentas de pesquisa, não é? Tem uma boa estratégia de reputação, porque nós sabemos que no negócio a reputação é tudo, não é? Tem uma boa estratégia para conseguir com que os clientes, com que deem incentivos e deem ajuda aos clientes para direcionar-lhes também a dar a sua opinião, não é? Sem se ter que filtrar, não é? O que nós queremos com as empresas é que elas não só tenham a melhor avaliação possível, não é? Nós também queremos que façam muitas avaliações no Google, não é? Porque não é o suficiente a vossa empresa aparecer com 5 estrelas de avaliação. Porque se vocês tiverem 5 estrelas de avaliação, mas tiverem 20 opiniões, não é? Depende do setor, mas digamos, vocês são uma clínica dentária com 5 estrelas, mas 20 opiniões, não é? Vocês não vão ser uma das primeiras a aparecer, nem de perto, porque há empresas com 100 e tal, 200, há empresas com 500 avaliações, não é? Portanto, vão aparecer muito, essas empresas vão ter, e essas mesmas empresas também não têm 5 estrelas de avaliação, só que é preferível ter-se 4.7 ou 4.8 estrelas de avaliação, mas ter-se muitas avaliações, ao ter 5 estrelas, mas ter-se pouco, porque a visibilidade acaba por ser muito mais reduzida, não é? Nós primeiro vamos falar do sistema de reputação inteligente. Esta gente transforma clientes satisfeitos com opiniões visíveis no Google, não é? A razão pela qual a maioria dos negócios tem poucas opiniões, muitas das vezes não tem a ver com a qualidade, digamos assim. A qualidade do trabalho tem a ver com o facto de que pedir opiniões acaba por não ser muito urgente, não é? Há sempre algo que acaba por ser mais importante por fazer, porque, pronto, muitos empreendedores não percebem o valor de estar sempre a pedir as opiniões. O pedido fica para depois e o depois acaba por nunca chegar. E depois, vocês ficam a pensar, nós temos aqui e isto aqui é mais importante, ou aquilo é mais importante, e depois isso fica para depois, e depois esse depois acaba por não chegar, não é? Nós sabemos perfeitamente que o acompanhamento
do cliente acaba por ser essencial para um negócio ter rentabilidade, não é? Portanto, nós acabamos por não priorizar isto e o que é que acontece? Depois acabamos por esquecer, não é assim que o cérebro funciona, acabamos por não priorizar e acabamos por esquecer. A gente resolve isto de forma definitiva, funciona sozinho, não é? Depois de instalado, tem 5 camadas, digamos assim. A primeira camada é a camada de reativação. Pega na lista de contactos, não é? Então vou primeiro mostrar-vos aqui, de forma visual. Está aqui, se formos até aqui, exatamente, sistema de reputação inteligente. Então o que é que acontece? O que é que acontece? A primeira camada é uma camada, a primeira camada é uma camada de reativação, pega na lista de contactos de clientes que já passaram pelo negócio ao longo dos anos. Toda a gente tem esta lista, não é? Alguns, seja no programa de faturação, numa folha de cálculos ou num sistema de marcações. O agente contacta essas pessoas uma a uma ao longo de semanas, de forma gradual, não é? Porquê gradual? Porque um pico súbito de opiniões levanta alertas no Google. As mensagens são enviadas entre as 3h30 e as 6h30 da tarde, que é quando as pessoas mais respondem. E cada uma é personalizada com o nome do cliente e do negócio. O resultado típico é de 10 a 15% da lista acaba por deixar opiniões, não é? Segunda camada contínua. A reativação trata do A segunda camada contínua é a reativação acaba por tratar do passado, não é? Essa camada trata do presente. A partir de agora, cada vez que termina um serviço, o cliente recebe uma mensagem, mas a mensagem não pede uma opinião. Pergunta como correu, não é? O cliente responde naturalmente com as palavras dele, como responderia a um amigo, não é? Sem formulários, sem estrelas para clicar. A terceira camada é a camada da inteligência. O agente leu o que o cliente escreveu e percebeu se ficou satisfeito ou não, não é? Lê o texto e entende o sentimento. Se foi positivo, o cliente recebe um link direto para o Google que demora 10 segundos a usar. Se for negativo, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O cliente recebe uma mensagem empática e o dono do negócio, duas coisas, se for negativo, duas coisas acontecem, não é? Ao mesmo tempo. O cliente recebe uma mensagem empática e o dono do negócio recebe um alerta imediato com o nome da pessoa e o que disse. No entanto, agora, essa aqui é a parte-chave. Mesmo os clientes tiverem uma mensagem negativa, mesmo assim nós vamos enviar-lhes o link para enviarem a avaliação, porque todas as avaliações são importantes, não é? E vocês também não podem filtrar avaliações. Isso é contra, digamos assim, as leis. Portanto, não podem filtrar avaliações, independentemente do que as pessoas disserem, deixam a sua opinião, não é? E o que é que isso faz? Nós, quando falamos com os clientes, não é? Quando abordamos os clientes e falamos de forma empática, o que é que isso faz? Isso faz com que os clientes também sejam mais receptivos a deixarem boa avaliação. Agora, claro que podem haver clientes que têm mais experiências, já sempre, não é com todos os negócios, mas nós tivemos várias opiniões e se o nosso serviço for o melhor, não é que é o que nós estamos a tentar fazer, claro que as avaliações maioritariamente vão ser muito boas, não é? Vão ser maioritariamente muito boas e vamos deixar muito bom feedback lá. Portanto, e dar um incentivo ao cliente deixar muito bom feedback, não é? Portanto, isso permite resolver o problema. O facto de nós falarmos com o cliente e alertarmos a equipa acaba por ajudar também a resolver o problema, não é? Dentro da equipa. Portanto, porque o feedback acaba também por ser importante, não é? Dentro do negócio, o feedback, as métricas, um, digamos, há várias coisas que fazem com que um negócio esteja sempre a crescer. Um negócio tem que estar sempre a crescer, independentemente de que negócio for, o negócio tem que estar sempre a crescer de forma exponencial. E para fazermos isso, nós precisamos do feedback. Portanto, mesmo fora das avaliações, esse tipo de feedback acaba por ser muito importante para a equipa interna, não é? Portanto, nós não filtramos nenhumas informações, nós vamos saber quando há um problema e depois nós agimos para melhorar isso. E também, não só nós quando houver uma opinião positiva, ainda melhor, não é? Porque acaba por nós enviarmos-lhes o link e depois eles, a partir desse link, vão até lá e deixam uma opinião positiva. Portanto, e depois temos a quarta camada, que é a amplificação. Cada opinião que aparece no Google acaba por receber automaticamente uma resposta com o nome do dono. Isto vai estar tudo num CRM centralizado. Nós primeiro vamos ter um CRM centralizado, um sistema que seria, vocês podem fazer assim um sistema para a equipa interna, não é? Então, cada vez que há algum tipo de feedback, o agente de inteligência artificial lê isso e, de acordo com a vossa programação, responde. Agora, essa aqui é a parte-chave. Nós não vamos deixar o agente completamente autónomo. O que é que isso quer dizer? Nós não vamos deixar que o agente simplesmente responda a todas as opiniões negativas, não é? As positivas, o agente pode responder automaticamente, não é? Agora, em termos das opiniões, claro que de forma personalizada, com o nome da pessoa, não é? O nome do perfil e pronto, elementos assim. Mas se nós estivermos a falar daquela parte de estar a responder a questões negativas que podem surgir, não é? Aquilo vem para o CRM, não é? A resposta vai ser draftada, vai ser feita como rascunho, vai para o CRM e depois de lá, a partir do CRM, a equipa interna vai olhar para essa resposta e vai aprovar ou vai rejeitar a proposta, não é? E isso acaba por ajudar as equipas a não terem que perder tanto tempo com digamos, essa parte de estar sempre ali à procura, estar sempre ali muito à procura de ter, digamos assim, de ter tempo para estar a responder a todas as opiniões, não é? E cada opinião de 5 estrelas acaba por... O que acontece? Cada opinião de 5 estrelas é automaticamente transformada numa publicação para as redes sociais, com a identidade visual do negócio, não é? Isso é especialmente importante para alguns negócios do que para outros, não é? Especialmente se vocês forem canalizadores ou se forem... há alguns negócios em que é mais importante do que outros, mas há vários negócios em que a cada opinião, aquela automação o que é que faz nesta quarta camada? Pega na opinião e torna aquilo num post das redes sociais, não é? Então torna aquilo um post para as redes sociais e depois, através daquele post das redes sociais, o que é que acontece?
através daquele post das redes sociais, as pessoas conseguem ver exatamente tudo, conseguem ver o, a boa avaliação que vocês receberam. Não é? E claro que esses mesmos testemunhos acabam por ajudar em termos de reputação, não é? Acabam por ajudar em termos de reputação. Nós sabemos que no negócio, reputação e confiança é tudo, não é? Então, todos os negócios têm sempre algum episódio, independentemente de que negócio for, tem sempre algum tipo de episódio em que um cliente tem um mau incidente, não é? E isso pode acontecer, pode acontecer. E esse mesmo cliente vai falar com pessoas e diz que não gostei não gostei por causa disto, isto e aquilo, não é? Isto pode sempre acontecer, claro, não é? Agora, o que é que acontece? Muitas das vezes, se um cliente, digamos assim, se um cliente já viu, segue-vos nas redes sociais e já viu várias vezes que várias pessoas já deram bom feedback à vossa clínica ou ao vosso negócio e depois surge uma pessoa que dá mau feedback, o que é que acha que essa pessoa vai pensar? Já viu 5 ou 6 pessoas que vos deram bom feedback, depois viu uma pessoa que vos deu mau feedback. O que é que essa pessoa vai pensar, não é? Essa pessoa, claro que não vai ter a mesma percepção do negócio como se fosse só um mau feedback, não é? Portanto, se essa pessoa acaba por ver o testemunho de outras pessoas, não é? 5 ou 6 pessoas que acabaram por já dar o testemunho, isso acaba por ajudar para quando no futuro, eventualmente, porque acaba por acontecer sempre com todos os negócios, houver algum incidente que pode não ser tão feliz, o cliente, a percepção deles pode baixar, mas vai baixar da percepção altíssima que já tinham de vocês, não é? Enquanto se vocês não postam testemunhos e não postam avaliações das pessoas, o que é que acontece? O que acontece é que as pessoas depois podem não ter essa confiança toda para com o vosso negócio, não é? E a confiança, a reputação, acaba por não ser só importante. Eu vejo muita gente a dizer que nós já temos a confiança por causa disto, ou isto, aquilo. Primeiro, nós não sabemos o dia da manhã. Segundo, se vocês conseguirem receber a confiança e receberem boa reputação e confiança dos vossos clientes de 2 ou 3 fontes diferentes, em vez de receber só de uma, será que faria sentido para vocês? Claro que faria sentido, não é? Vocês assim têm várias formas de conseguir manter a vossa reputação, não é? E, portanto, isso depois acaba por ser conteúdo genuíno e regular e sem ter ninguém a criar, não é? Seria o agente de inteligência artificial a criar aquilo e depois vocês entravam no CRM e aprovavam aquilo, tal como com as avaliações, teriam que aprovar ou não. Quinta camada seria a de retenção, não é? Esta é que transforma opiniões em dinheiro, não é? Entre 30 e 60 dias depois do serviço, o cliente recebe uma mensagem com uma oferta de retorno e um link para agendar, não é? Não é só reputação, é receita direta. Clientes que não iam voltar sozinhos, voltam, porque alguém se lembrou, não é? Tudo neste processo é acompanhado num painel em tempo, digamos, tudo neste processo é acompanhado num painel em tempo real, não é? Quantas mensagens foram enviadas, quantas abertas, quantas opiniões publicadas, a nota do negócio comparada com os concorrentes diretos da zona. Acesso acessível pelo telefone, não é? E há uma dimensão que quase ninguém em Portugal está a considerar ainda. Os assistentes de inteligência artificial, como o ChatGPT ou o Gemini, cada vez mais recomendam negócios quando alguém pergunta alguma coisa, como, pronto, qual é o melhor dentista em Lisboa, não é? Eles vão buscar informação a fontes com autoridade. Portanto, mesmo as inteligências artificiais estão à procura desse tipo de credibilidade, porque hoje em dia as pessoas não pesquisam só nas ferramentas de pesquisa, como era o Google, antigamente era só o Google, não é? Que tinha um monopólio. Neste momento, como ferramenta de pesquisa, o Google já não tem um monopólio. Não tem um monopólio em termos de ferramenta de pesquisa, porque as inteligências artificiais também estão a ser utilizadas e muito utilizadas para isto, não é? Portanto, as inteligências artificiais hoje em dia também, as pessoas pesquisam qual é o melhor dentista, qual é o melhor canalizador, e depois aquilo acaba por recomendar, pronto. E eles vão buscar com base em vários fatores, não é? Mas um dos fatores é com base no número de avaliações e outro fator acaba por ser a quantidade de estrelas que vocês têm, não é? De avaliação, não é? Então acaba por ser muito importante. Vocês até podem ter um negócio que funciona muito, muito, muito bem, mas se o vosso negócio não trata dessa camada de reputação, acaba por se calhar não rentabilizar com o potencial que tem, não é? De tratar dessa camada de rentabilidade, não é? Digamos assim. Então, se vocês forem pesquisar, não é? Eles vão buscar informações a fontes que têm autoridade, não é? O perfil do Google com opiniões, respostas e atividade é uma das fontes, não é? Isto não é do Google Maps, isso acaba por ser o futuro de pesquisa. E neste momento é chamada AEO, não é? AEO. Portanto, antigamente nós temos só o SEO, não é? Que era a ferramenta de pesquisa. Neste momento nós também temos o AEO e isso acaba por ajudar o nosso negócio a aparecer em primeiro e a aparecer à frente da nossa concorrência, não é? Quando isto está a funcionar, os leads começam a chegar, não é? Mensagens à 1 da manhã, ao domingo à tarde, na hora do almoço, mas há um número sobre a velocidade de respostas que muda completamente a forma como nós olhamos para isto, não é? É sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos passar agora para o segundo agente. Vamos passar aqui para o segundo agente. Temos aqui, neste momento vamos falar aqui do Speed to Lead ligado ao CRM, não é? O que é o Speed to Lead? Speed to Lead é o tempo de resposta, não é? É o tempo de resposta que vocês passam desde que alguém mostra interesse no negócio até o momento em que recebe uma proposta. Pode ser uma mensagem no WhatsApp, um formulário no site, um pedido no Instagram, um intervalo entre o envio e a resposta. A maioria dos negócios nem sabe que este intervalo acaba por existir. Quanto mais que é provavelmente o fator que mais influencia se ganham ou perdem o cliente, não é? Um lead que é contactado em menos de 5 minutos,
Um lead que é contactado em menos de 5 minutos tem 21 vezes mais a probabilidade de converter do que um lead que é contactado depois de 30 minutos. Isto é estudado, não é? É simplesmente estudado. Eu até gosto de contar uma história, não é? Que é a história do Alex Hormozi. Acho que muitos de vocês conhecem o Alex Hormozi. Eu falo aqui muito no canal sobre o Alex Hormozi, mas o Alex Hormozi contou uma história que é que o Alex Hormozi estava a falar com uma pessoa que é dono de uma empresa de roofing, não é? Pronto, uma empresa que trata dos telhados, não é? Das casas, portanto era uma empresa de construção, e ele estava a perguntar a essa empresa, estava a perguntar ao senhor, porque o senhor disse-lhe que eles convertem 55% das pessoas que acabam por entrar no website ou mostram algum tipo de interesse, não é? Acabam por converter 55% das pessoas. E o Alex Hormozi chegou-se ao senhor e perguntou o que é que o senhor faz, porque é uma coisa que acaba por intrigar, porque os números até parecem fabricados, são números que são exorbitantes, não é? Assim, para quem trabalha neste ramo sabe que é muito difícil conseguir. A maior parte das empresas está por volta de 5, 10%, não, digamos, 5, 10% não, mas mais próximo de 5%, não é? A maior parte das empresas está mais próximo de 5% do que 55%, não é? Portanto, nós, se formos ver, não é? O senhor, o que é que acontece? Se nós formos ver, o que é que acontece? O senhor disse que a única coisa que ele fez para aumentar exponencialmente a sua rentabilidade, não é? Foi contratar uma senhora que o único trabalho que ela tem que fazer é a única coisa que ela faz na empresa, não é? Então, o único trabalho que ela tem que fazer é responder rapidamente a todos os leads que chegam. Portanto, se chegar um lead às 2 da manhã, ela acorda, em um minuto está a responder àquele lead. Se ela tiver a jantar com os filhos, ela vai e fala com o lead, não é? Se ela tiver algum tipo de, não sei, se ela tiver algum tipo de, digamos assim, se ela tiver com o marido, pronto, se estiverem-se a divertir, também ela tem que sair rapidamente para responder ao lead. Porquê? Porque o tempo de resposta acaba por ser essencial para um negócio, não é? Um negócio, eu falo com muitos empresários, não é? Eu sou um consultor e estrategista de inteligência artificial, então falo com vários empresários e muita gente não tem essa noção, não é? Muita gente acha que o seu tempo de resposta acaba por ser ideal. Porque o tempo de resposta é uma daquelas questões que é difícil perceber qual é que é o potencial de rentabilidade que podiam estar a fazer, porque é muito relativo, não é? Portanto, como acaba por ser relativo, as pessoas acabam por não ter essa consciência, não é? Portanto, eles, digamos assim, chegam um lead às 10 da noite, contactam um lead, digamos assim, no próximo dia, o lead se calhar já falou com outra empresa e eles acabam por não fechar o lead, não é? Falam com o lead e o lead inventa uma desculpa qualquer e acabam por não fechar o lead. Agora, a questão seria, será que se vocês respondessem ao lead no último dia, às 10 da noite, será que esse lead seria convertido? Isso é uma questão muito relativa, por isso é que muita gente não tem consciência disto, porque é uma questão muito, muito relativa. É uma questão que acaba por ser muito subjetiva. Não dá para perceber quanto é que nós estamos a perder por não fazer alguma coisa, não é? Não dá necessariamente. Dá para perceber quanto é que nós estamos a perder quando nós estamos a fazer alguma coisa que dá para quantificar facilmente. Mas há certas coisas que não dá para quantificar facilmente, não é? Não dá para perceber exatamente quanto é que nós estamos a perder por não fazer determinada ação, não é? Por isso é que métricas acabam por ser importantes para se ver quais é que são as métricas e como é que nós podemos melhorar e melhorar o nosso negócio, não é? Com esse tipo de feedback, não é? Então, o speed to lead acaba por ser o tempo de resposta. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar com isto, em termos de... A inteligência artificial acaba por ajudar com isto, em termos de... Se estivermos a falar de vários tipos de agentes que podem ajudar com esse problema, não é? Especialmente com empresas. Há várias empresas que gastam imenso dinheiro com publicidade, não é? E depois gastam muito dinheiro com publicidade, mas depois não têm um sistema de speed to lead, não é? Acabam por... É como vocês gastarem dinheiro gastam dinheiro a tentar comprar o pão do hambúrguer, mas o hambúrguer em si vocês não têm, não é? Portanto, vocês têm uma camada, mas não têm todas as camadas, não é? Vocês têm que ter todas as camadas para conseguirem converter de forma eficiente, porque é isso que vocês querem. Vocês querem clientes, vocês querem rentabilidade, não é? Portanto, o cliente, especialmente em alguns casos, o cliente não, o cliente não vai estar à espera que vocês, depois do fim de semana, contactem outra vez, ou não vai estar à espera de vocês contactarem depois da vossa hora de almoço, as vossas 2 horas de almoço, ou depois de vocês estarem em casa. O cliente não quer saber. O cliente não quer saber o que é que vocês estão a fazer. O cliente, quando tem uma questão, ou quando está interessado, ou quando tem algum interesse, quando deixa de ser um lead frio e passa para ser um lead morno, esse é que é o momento exato quando nós podemos rentabilizar mais o nosso negócio, não é? Porque se eu vos perguntar agora qual é que é o lead que vocês preferiam ter, um lead frio ou um lead morno, não é? Qual é que é o lead que é mais provável nós convertermos, não é? Vocês todos diriam, o lead morno, não é? O que é que acontece? Essas empresas acabam só por gastar dinheiro em publicidade, fazem publicidade, o que acaba por funcionar, mas só fazem a um monte de leads frios. E depois, quando os leads acabam por arrefecer um bocado e depois acabam por ficar leads, tornam-se em leads mornos, depois eles tentam contactar a empresa e muitas das vezes as empresas dizem, vamos contactar depois de 24 a 48 horas. O que é que acontece depois dessas 24 a 48 horas? Depois desse tempo, o que é que acontece? Eles acabam por ir para a concorrência, porque o cliente não quer saber. O cliente simplesmente não quer saber. O cliente tem um problema, quer uma solução. O cliente não quer saber qual é que é o problema, qual é que é a razão que vocês deram para não responder a eles. Não é necessariamente que os clientes levem a mal, claro que não podem não levar a mal, mas acabam por contactar o vosso concorrente. E se o vosso concorrente por alguma razão, acaba por responder ao negócio deles, à questão que eles têm, ou acaba por responder ao problema que eles têm,
ele provavelmente pode ficar um cliente para a vida, para esse mesmo negócio, não é? Portanto, se nós estivermos a ver aqui o speed to lead, não é? Resposta automática, qualificação, marcação. Portanto, o speed to lead acaba por ser muito importante, não é? Eu tive a ver uma estatística, eu acho que é da Harvard Business Review, em que vocês têm mais do que 300%, são mais do que 300% mais prováveis de converter um lead se vocês responderem no primeiro minuto, não é? Portanto, o lead acaba por essa vocês falarem, comunicarem com o lead às horas que eles querem, acaba por ser muito importante e acaba por ajudar muito com essa parte do acompanhamento. Portanto, agora vou continuar a explicar o speed to lead, não é? Digamos assim, se vocês o speed to lead, neste caso o agente speed to lead, é o tempo de resposta, desde que alguém mostra interesse no negócio até o momento em que recebe uma resposta. Pode ser uma mensagem no WhatsApp, um formulário no site ou um pedido no Instagram. O intervalo entre o envio e a resposta, não é? Acaba por ser onde perdem a rentabilidade. A maioria dos negócios nem sabe que esse intervalo acaba por existir, quanto mais que é provavelmente o fator que influencia se ganham ou perdem o cliente, não é? Um lead contactado em menos de 5 minutos tem 21 vezes mais probabilidade de converter do que um contactado depois de 30 minutos, não é? Não são 21%, são 21 vezes, não é? E 78% das pessoas que compram o primeiro negócio que responde, não ao melhor, não ao mais barato, acaba por ser o primeiro. E às vezes vocês têm um lead que já tentou falar com outros negócios, os negócios não estiveram a atender a questão que eles tinham, então depois tentam falar com outro negócio, não é? Então tiveram a falar com várias empresas, as empresas, se calhar não, porque é feriado, ou porque é um dia, ou porque é fim de semana, tentaram falar com as empresas não estão a responder, não é? E depois vão para a vossa empresa à espera que vocês respondam. Quer dizer, vocês podiam ter um cliente que podia até ter um potencial de rentabilidade grande a longo prazo, mas vocês, como não têm um sistema de que acaba por ajudar com o lead, não é? Ajudar a arrefecer o lead, ajudar naquele trabalho de comunicação com o lead à hora certa, acabam por perder o lead. Não é? O que é que isto significa na prática? Com o mesmo investimento em publicidade e os mesmos leads, a diferença entre a resposta no dia seguinte, em responder em 5 minutos, pode ser a diferença entre converter 3 clientes ou converter 15. Não é? Essa gente, o que é que faz? Responde no momento em que a mensagem chega em segundos, mas não é uma resposta automática, do tipo, obrigado pelo vosso contacto, vamos responder em breve. Não é? Isto não é responder, isto é dizer que estão à espera na fila. Não é? Então a gente tem uma conversa, não é? Percebe o que a pessoa quer, faz as perguntas necessárias, qualifica e é programado de forma customizada de acordo com tudo que a empresa, não é? Com todas as bases de dados da empresa e todas as informações da empresa. O agente também tem capacidade, como é um agente, como eu já disse, o agente tem capacidade também de aceder a outros ficheiros, verifica a agenda, não é? Verifica a agenda, neste caso estaria ligado se calhar ao Google Calendar ou Calendly ou qualquer outro tipo de ferramenta de agendamento, verifica a agenda, propõe horário, marca, tudo em menos de 2 minutos. Pode fazer isso às 11 da noite, a qualquer hora, não é? Portanto, se fizer uma pergunta, tem disponibilidade às X horas, o agente responde rapidamente a partir do WhatsApp e depois daí ajuda depois a fazer aquele processo do agendamento, não é? E neste momento os agentes estão a ser usados mais para complementar as equipas comerciais, não estão a ser usados para substituir, são utilizados para complementar as horas que as equipas comerciais não podem trabalhar, não é? As horas que especialmente se vocês têm um negócio com comissões altas, vocês têm uma clínica de transplante capilar, um transplante capilar podem ser 500 euros, não é? Podem ser 500 euros, 300 euros, 200 euros, então perder um cliente que pode ser um cliente que acaba por vir várias vezes, acaba por ser muito, acaba por não ser uma coisa que vocês não podem, pronto, não acaba por não ser muito confortável para vocês, não é? Então, o agente acaba por, como é muito personalizado e é feito para responder de forma humana, o agente é como se fosse um funcionário, não é? Que é feito mesmo para responder de forma humana, responde, ajuda a fazer aquele processo do agendamento, ajuda com a qualificação, para perceber se o lead é um lead qualificado ou se não é, não é? E também para a equipa comercial não ter que gastar tempo com os leads que não são muito importantes, não é? Este tipo de agentes é mais aplicável no processo de qualificação e no processo de agendamento do que no processo de fechamento. Se houver o processo de fechamento ou o processo de, digamos assim, quando começa a chegar aos processos de fechamento, isso depois o agente passa a conversa para um ser humano, não é? A conversa acaba por passar para um ser humano porque acaba por ser muito melhor depois no processo de fechamento ter mesmo um ser humano a tratar desse processo, mas no processo como é o processo de agendamento, o processo de qualificação do lead, para não ficarem a equipa comercial, provavelmente gasta muito tempo para depois só converter 20% das pessoas, fica ali muito tempo a falar e depois acaba por só converter 20%, acaba por não ser um bom uso do tempo, dependendo do negócio, não é? Dependendo da situação que o negócio está a experienciar, não é? Então, portanto, o agente verifica a agenda, propõe horário, marca e depois faz tudo em menos de 2 minutos, não é? E acaba por haver um detalhe técnico que acaba por fazer toda a diferença. No WhatsApp, as pessoas escrevem em múltiplas mensagens separadas. A maioria dos sistemas responde a cada uma individualmente, o que parece robótico, não é? Esta gente espera que a pessoa acabe de escrever, junta tudo e responde uma vez de forma coerente, não é? Como se fosse como uma pessoa real faria, não é? Então, também tem aquele processo, o agente também fica com aquele processo, claro que vocês podem aplicar no agente para ficar aquele processo como se estivesse a escrever, fica ali um tempo para responder e depois acaba por responder. A resposta acaba por ser rápida e acaba por ser isso que os clientes acabam por querer, não é? Porque para eles o importante é resolver o problema. Para eles, a maneira como o fazem não interessa muito, não é? Para os clientes, eles querem resolver o problema deles. Se fizerem através de X ou Y, não interessa, não é? O que eles querem é resolver o problema deles, eles querem é o contacto. E depois
acaba por haver também um detalhe técnico. Eu acho que é melhor se... Eu já devia ter feito isto há mais tempo. Deixa-me ver. Dê-me só um segundo. Dê-me só um segundo. Já devia ter feito isto há mais tempo. Porque isto acaba por ser muito melhor para vocês, né? O agente... E há mais um detalhe técnico que faz toda a diferença. No WhatsApp, as pessoas escrevem em múltiplas mensagens separadas, né? A maioria dos sistemas responde a cada uma, individualmente. Parece robótico. Este agente espera que a pessoa acabe de escrever, junta tudo e responde uma vez de forma coerente, não é? Como se fosse uma pessoa... Pronto. Como se fosse uma pessoa. Ao mesmo tempo, todos os contactos ficam organizados num painel com colunas, que neste caso seria o CRM, não é? Está ligado ao CRM. O que é que isso faz? Faz com que a equipa consiga ver toda a conversa e a equipa, se quiser intervir, também pode intervir, pode entrar e também intervir, não é? Contactos novos, qualificados, com marcação convertidos, não é? Os nomes movem-se de coluna em coluna à medida que o processo avança. Basta abrir o painel para ver onde está cada pessoa. Nunca mais se perde um contacto no meio de centenas de conversas, não é? O que isto resolve? A maioria dos negócios gasta dinheiro em publicidade para gerar leads. E depois metade ficam sem resposta durante muitas horas do dia. Então acabam por encher um áudio com um buraco no fundo, não é? Esta gente tapa este buraco. Isto cobre mensagens escritas, mas também há pessoas que ligam. E quando alguém atende, essa pessoa desaparece, não manda mensagem depois, não tenta outra vez, não é? Liga para o seguinte e vou mostrar-te também, vou mostrar-te exatamente qual é que é o custo, não é? Agora vamos passar para o terceiro agente, que é o agente de recepcionista, não é? Que chamam de AI Receptionist, mas é o agente de recepcionista. Portanto, se formos aqui para o terceiro agente, este agente é o agente de recepcionista, atende o telefone do negócio, quando o negócio está ocupado, quando a recepcionista está com outro cliente, quando o negócio está fechado, quando é fim de semana. Então, isto acaba por também fazer parte do speed to lead. Mas o segundo agente que eu estava a falar é um agente do WhatsApp e este aqui é mais um agente speed to lead, só que é mais um agente speed to lead de telefone, não é? Portanto, atende quando o negócio está fechado, quando é fim de semana, quando são 10 da noite, independentemente de qual for. Isso é especialmente importante para os negócios que têm comissões altas e um negócio que também receba muitas chamadas que não possam atender, especialmente porque estão a tratar de uma questão, especialmente para empresas de canalização, como outras empresas também no departamento da VAC, estão a resolver uma questão, alguém liga e acabam por perder o cliente porque estavam a tratar de outra coisa ou de outro cliente, não é? Então acaba por ser importante fazer esse atendimento, né? A matemática acaba por ser simples. Cada chamada não atendida tem um valor. Se o ticket médio do negócio é de 150 euros e 40% por chamadas que não convertem, cada chamada vale 60 euros em receita direta. 5 chamadas perdidas por semana são 1.200 euros por mês, 14.400 por ano, mas isto é à primeira vista. Quando se conta o valor a longo prazo, não é? Visitas recorrentes, tratamentos futuros, recomendações a amigos, cada chamada perdida vale facilmente 500 a 800 euros, não é? Quer dizer, não digamos cada chamada que acaba por converter. E depende também do negócio, qual é o ticket do negócio, não é? Para ver até que ponto é que compensa, claro, investir numa solução, porque é um investimento que depois acaba por dar receita, mas dá muito mais receita se vocês tiverem um ticket substancial, não é? Portanto, o agente atende com uma conversa, não com uma gravação, não é prima um para a marcação, isso é um voicemail com passos extras. É uma conversa em que o agente reconhece quem está a ligar, se já foi cliente, percebe o que a pessoa precisa, verifica a agenda diretamente na base de dados do negócio, propõe horário, marca e envia a confirmação. O dono recebe uma notificação com o resumo completo, depois de toda a conversa for feita, todo esse resumo aparece numa base de dados organizada, quem ligou, o que disse, o que ficou marcado e o sentimento da pessoa durante a chamada. Não é? Isso também pode estar ligado até a um CRM, tal como o do WhatsApp. A verificação da agenda é feita diretamente na base de dados, não num calendário externo. Isto significa que é fisicamente impossível marcar duas pessoas à mesma hora. O sistema acaba por não permitir isto. E há um detalhe que mostra que isso foi pensado para funcionar exatamente como está feito. Quando a gente precisa de verificar a agenda durante a chamada, demora uns segundos. A maioria dos sistemas fica em silêncio. A pessoa do outro lado pensa que caiu. Esta gente, ao fim de 4 segundos, diz: um momento, estou só a verificar a disponibilidade. Ou estou a verificar a disponibilidade, como vocês quiserem configurar o agente. Exatamente como um recepcionista faria. A alternativa a esta gente é o voicemail. Não é? E o voicemail acaba por não ser neutro. É ativamente prejudicial. Portanto, cada vez que ouve voicemail, desliga e liga para o concorrente. O voicemail não perde clientes por omissão. Empurra-os ativamente para fora, não é? Se estás a achar isto útil, carrega no gosto, não é? Os próximos 2 agentes acabam por ser diferentes, não são sobre trazer clientes, nem sobre atender chamadas, são sobre dinheiro, que já devia estar na conta, e sobre tempo que se desperdiça todas as semanas em trabalhos repetitivos. E o último é algo que encontrei, mas não sei se já está a ser aplicado em algum lado em Portugal, não é? Literalmente, eu estive a pesquisar, estive a falar com umas pessoas e acho que há poucas pessoas que estão a aplicar, mas eu acho que há muita gente que ia beneficiar daquele sistema e eu acho que é um que acaba por ser, é um que acaba por trazer rentabilidade direta, não é? Agora vamos falar do quarto agente, vamos aqui para o CFO Digital Autónomo, se formos até aqui, CFO Digital Autónomo, vamos até aqui, há uma diferença entre faturar e receber, não é? Há uma grande diferença entre faturar e receber. Faturar é enviar a fatura, receber é o dinheiro que entra na conta. Entre uma coisa e outra, muita coisa pode correr mal, o cliente esquece, a fatura perde-se, o prazo passa e ninguém repara, a fatura com 15 dias de atraso passa para 30 dias, depois para 60 dias, e quando alguém repara o valor já é grande demais para ser fácil de cobrar, não é? E porquê que ninguém repara? Porque verificar faturas em atraso nunca é urgente, não até ser tarde demais, não é? Esta gente funciona como um diretor financeiro, portanto, porque verifica faturas em atraso, que nunca é urgente, e depois acaba por ter 5 camadas, não é? Vou falar aqui das 5 camadas, não é? Portanto, se formos falar da primeira camada, camada 1, em gestão, todo o documento financeiro entra no negócio, é lido automaticamente, não é? Faturas, recibos, notas de crédito, qualquer formulário, e-mail, PDF, foto no WhatsApp, tudo é lido.
o agente extrai todos os dados, quem emitiu, e quando vence, não é? E depois, na segunda camada, é a camada de normalização fiscal. Portanto, está mais feita especificamente para Portugal. Portanto, categoriza cada documento com as taxas de IVA corretas, com os códigos fiscais certos e as categorias de despesas adequadas. Não é um sistema americano que acaba por ser traduzido, foi feito para fiscalização, mesmo o sistema fiscal aqui em Portugal, não é? Depois a terceira camada é a camada de análise, que responde a perguntas que antes exigiam horas ou simplesmente ninguém fazia. Quanto, quanto foi faturado este mês? Quanto está em atraso? Quanto o cliente que deve mais e há quanto tempo, não é? Se os pagamentos em atraso não entrarem, o que acontece ao fluxo de caixa por semana, né? Oh, man. Fuck Jordan, man. Fuck Jordan. Jordan, man. Who the fuck is Jordan, man? Who the fuck is Jordan, man? Who the fuck is Jordan, man? The glorious king, man. What do you feel like when people call you the glorious king and stuff like that? Agora vamos falar do quinto e não menos importante agente. Este é o agente de orçamentação. Portanto, vamos falar agora do agente de orçamentação. Em construção, modelações e serviços técnicos, fazer orçamentos é uma tarefa que consome bastante tempo. Não é? Cada pedido exige procurar preços, calcular quantidades, ajustar para a zona, ajustar para a dificuldade de acesso, ajustar para a idade do imóvel, formatar o documento, 1 a 2 horas por orçamento, 10 pedidos por semana, que são 10 a 20 horas. E metade dos orçamentos nunca recebe resposta. Este agente faz o mesmo trabalho em 2 minutos. Mas a primeira coisa que precisa de ficar clara é como funciona por dentro. Porque quando as pessoas ouvem inteligência artificial que faz orçamentos, a reação imediata é: mas se inventa números, não é? E se inventar números, não é? E se inventar, qual é que é o problema? Qual é que são as repercussões se inventar, não é? A inteligência artificial acaba por não calcular nada. Lê a mensagem e preenche os campos, não é? O cálculo é feito em código, não é? Código normal, determinístico, não é? O que isto significa é que o mesmo pedido dá sempre o mesmo valor, não é? Hoje, amanhã, daqui a um mês, sempre. A divisão de responsabilidade é esta. A inteligência artificial lê o texto livre e extrai de campos, não é? Tipos de trabalho, localização, anos de construção, condições de acesso. A partir daí é tudo código. O código vai à tabela de preços de empresa, não a preços genéricos da internet, não é? Os preços reais que o dono configurou com os seus custos de material e taxas de horários por tipo de profissional. Pega nas rubricas certas, aplica quantidades e calcula. Sobre os preços, o sistema aplica automaticamente multiplicadores, não é? Fatores de ajuste com base nas condições do projeto. São 7 grupos: região por código postal, não é? Dificuldade de acesso, casa habitada durante a obra, não é? Urgência, idade do imóvel, estado de instalação elétrica e de canalização e nível de acabamento. Cada código postal tem fatores separados para mão de obra e para materiais, não é? Cada condição dá acesso e tem o seu fator. Cada faixa de idade de imóvel tem o seu. Todos configuráveis pelo dono da empresa. E cada multiplicador tem uma justificação escrita que expliquei porque, porque que o preço é o que é, não é? Os multiplicadores estão limitados entre 0,5 a 3, não é? Para evitar erros de configuração, não há sobreposição de faixas, o sistema rejeita na entrada, não é? Há uma funcionalidade que é provavelmente a mais valiosa do sistema inteiro, que é o agente consulta um mapa de regras que associa tipos de trabalho e condições do imóvel e trabalhos complementares, não é? Remodelação de casa de banho, surge impermeabilização, não é? A renovação parcial do quadro elétrico e ventilação, não é? Remodelação de cozinha, a remodelação de cozinha sugere exaustão e canalização do gás. Imóvel anterior a 1980 sugere renovação de canalização, eletricidade completa e isolamento térmico. Pintura exterior sugere reparação de fissuras e tratamentos de umidades. O sistema filtra automaticamente sugestões que já estão no orçamento. Cada sugestão tem justificação e estimativa de valor adicional, adiciona-se com um clique e o total recalcula, não é? São trabalhos que o cliente vai precisar de qualquer forma, mas que muitas vezes não são propostas porque o orçamento foi feito à pressa. O mesmo orçamento gera 2 vistas, não é? A vista interna mostra tudo: custo por linha, materiais separadores de mão de obra, horas por tipo de profissional, margens em percentagens e em euros, multiplicadores aplicados com justificação e um indicador de confiança. Ver-se o espaço, não é? Veio de tabelas da empresa, amarelo é só estimado com o pressuposto explicado. A vista do cliente mostra preço por categoria e no final o total, não é? Sem custos internos, sem margens, sem horas. O sistema verifica automaticamente que o documento do cliente nunca contém as palavras custo, margem ou lucro, não é? Nenhum orçamento sai sem aprovação humana, o dono revê, ajusta qualquer campo, o total calcula automaticamente e só depois de aprovar é que o documento é gerado. O agente acompanha depois: se o cliente não abriu o orçamento em 48 horas, alerta amarelo; se passarem 7 dias sem resposta, o alerta, o alerta depois fica vermelho, com mensagem de follow-up pré-escrita, personalizada com o nome do cliente e o tipo de trabalho. Portanto, com o nome do cliente e o tipo de trabalho. Ao longo do tempo, a gente acumula dados, taxas de aceitação, por tipo de trabalho e por região. Se a taxa num tipo de trabalho está acima de 75%, avisa que é possível aumentar preços; se está abaixo de 25%, avisa que é necessário rever, não é? Só conta a partir de 4 orçamentos decididos para evitar conclusões como amostras pequenas. Decisões de preço baseadas em dados reais, em vez de ser decisões baseadas em
a intuição, não é? O orçamento que demonstrava 2 horas, que antigamente demorava 2 horas, agora demora 2 minutos. E pode ser aplicado tanto de forma interna como externa. O ideal seria de forma interna, para depois receber aprovação e depois ser alocado de forma externa, mas pode ser aplicado de várias maneiras diferentes. Não porque cortou atalhos, os passos repetitivos são feitos pelo agente, mas mais rápido e sem erros. O passo que não é repetitivo, decidir se o orçamento está bom. Continua a ser humano. Pesquisei mais de 15 vezes 15 vídeos, desculpem, 15 vídeos e cursos internacionais sobre agentes de inteligência artificial para negócios. Sistemas de reviews existem, chatbots de WhatsApp existem, assistentes telefónicos existem, um agente de orçamentação com preços determinísticos, multiplicador por região e dificuldade de acesso, sugestões automáticas de trabalho complementar, duas vistas separadas, fluxo de aprovação humana, seguimento automático e painel de análise de preços não existe. Eu acho que não existe em mais lado nenhum, não é? O primeiro, digamos assim, se formos ver, agora vou voltar aqui para o início, se formos ver aqui, temos aqui uma vista do início, o primeiro garante que o negócio aparece no Google, antes da concorrência, o segundo responde aos leads o segundo responde aos leads em pouco tempo, em vez de demorar horas, o terceiro atende o telefone quando ninguém pode, o quarto cobra o lead que é devido antes de ser tarde, o quinto transforma mensagens em orçamentos profissionais em minutos com preços reais, não é? Portanto, e não são precisos os 5 ao mesmo tempo. Nenhum negócio precisa. Começa-se pelo que dói mais, não é? Nós temos que primeiro analisar o que é que dói mais, quais é que são os processos que dói mais, quais é que são os processos que dói menos, quais é que são os processos que são mais, acabam por fazer com que o negócio acabe por sofrer muito mais, não é? Na descrição fica o link para marcar uma conversa de 15 minutos para quem quiser, só para, se vocês quiserem ter mais ou menos uma ideia de quais é que são as áreas que vocês podem aplicar. Acaba por ser uma reunião gratuita. Se vocês quiserem saber quais é que são as áreas que são melhores para aplicar, agentes de inteligência artificial no vosso negócio, se faz sentido, se acaba por ajudar com algum tipo de processo, não é? Só para perceber se algum desses que acaba por resolver um problema que já existe, não é? E nos comentários, qual dos 5, e vocês também podem escrever nos comentários, qual dos 5 é que vos interessa mais, qual é que querem construir para o vosso negócio. Vou fazer um vídeo dedicado a cada um com mais detalhe e quero começar pelo que fizer mais falta para vocês. Portanto, eu queria saber nos comentários, se vocês puderem, explicam mais ou menos a vossa situação e explicam quais é que são os agentes que vocês estão a pensar em implementar para o vosso negócio.